Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar um pouquinho de estática do corpo material. Aqui a gente tem mais um vídeo do professor Valdiver Resolve. Vem comigo! Bom, pessoal, para começar esse vídeo a gente vai falar um pouquinho da estática. E a estática nada mais é que a parte da mecânica que estuda as condições de equilíbrio de um corpo. A gente já viu antes da estática dinâmica. A dinâmica a gente estudava as condições de por que um corpo se move. Agora a gente vai estudar as condições de equilíbrio, uma parte bem focada da dinâmica. Para começar isso, a gente tem que lembrar primeiramente para essa aula do conceito de ponto material. Um ponto material é aquele ponto que as dimensões são desprezíveis em comparação à distância envolvida. Se a gente for dar um exemplo bem simples, um atleta correndo na São Silvestre, a sua dimensão é desprezível em comparação ao todo da sua corrida, que é aproximadamente 42 km. Então, por isso, um atleta em relação a São Silvestre é considerado um ponto material. É importante lembrar que ponto material sempre tem que ter um referencial. Um atleta da São Silvestre, por exemplo, sem falar da São Silvestre, ele é apenas um ponto, que pode ser um ponto extenso, como um ponto material. Neste momento, a gente então vai definir esse ponto material. Esse é o foco do nosso estudo hoje, tudo bem? Vamos passar para o próximo slide, então. Bom, falando da situação de equilíbrio, então, um corpo está em equilíbrio sempre que a força resultante sobre o corpo for nula. Ou seja, lá pela primeira lei de Newton, a gente tinha duas situações para um corpo estar em equilíbrio, que era o equilíbrio estático, quando um corpo está parado, ou o equilíbrio dinâmico, quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, sua velocidade é constante. Tudo bem? Assim, se a gente for pegar a forma vetorial dessa soma de vetores, a soma de cada um dos vetores que atuam sobre o corpo deve dar um vetor nulo, é o zero com a setinha em cima. Ou seja, assim, se a gente pegar todos os vetores que compõem o corpo, ele só pode estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Falou de aceleração, pessoal, não é situação de equilíbrio e eu não vou usar os conceitos do equilíbrio de um ponto material. Tranquilo? Vamos ver isso então numa forma de resolução. Bom, pessoal, falando agora dos métodos de resolução, a gente vai falar neste vídeo apenas no método de decomposição vetorial. Existem ainda outros dois métodos que eu vou tratar em outros dois vídeos. Eu vou tratar um por vez, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e a gente vai perder o foco da aula, tudo bem? Então, nessa primeira forma, a gente vai usar o método de decomposição vetorial. Decompor um vetor nada mais é do que pegar um vetor inclinado em relação ao eixo x e y, um plano cartesiano, e decompor esse vetor nessas duas componentes, componente x e y. Isso já foi tratado com vocês em aulas anteriores, como nas aulas de vetores, conceito vetorial. Tudo bem? No exemplo da aula de hoje, para o método de decomposição vetorial, a gente vai usar um exemplo simples, que é um peso, um bloquinho de peso 100 newtons, preso ao teto por duas cordas. Um segmento AB e um segmento BC, que vocês podem ver aí na figura. O segmento AB tem uma inclinação em relação ao teto de 30 graus. O segmento BC tem uma inclinação em relação ao teto de 60 graus. O exercício pede para a gente encontrar a força de tração em cada uma dessas cordas. Poxa, mas é possível apenas com a força-peso descobrir isso? Com esses ângulos e com a força-peso, sim. E o método de decomposição vetorial vai mostrar isso para a gente. Lembrando que esse corpo está em equilíbrio, ou seja, ele não está acelerado, ele está parado ou em velocidade constante, que não é o caso nesse exercício. E a gente tem que descobrir as trações em cada uma dessas cordas, tudo bem? Passando para o slide anterior, a gente pode dar uma olhada melhor nisso. Bom, pessoal, isolando a imagem aqui, a primeira definição que a gente vai fazer é dar nome a essas cordas que estão atuando nesse corpo, tudo bem? Então a gente vai chamar a corda da esquerda de corda 1 e a corda da direita de corda 2, certo? Tem uma corda que liga o ponto B ao bloco, mas eu não vou dar nome a essa corda porque eu posso considerar que é a ligação do bloco com a ligação dessas duas cordas. Então eu vou simplesmente não considerar essa cordinha e pensar que isso já é direto o meu bloco, tudo bem? Lembrando que nesse exercício a massa das cordas são desprezíveis, ok? Bom, agora a gente vai representar os vetores que estão atuando nesse sistema. O primeiro deles é um vetor que vocês provavelmente já conhecem, que é o nosso vetor força-peso. Lembrando que o vetor força-peso tem a característica de estar sempre na direção vertical e apontando para o centro da Terra. Tudo bem? A gente vai dar o nome dele aqui. Lembrando que quando eu represento um vetor, o nome do vetor tem que ter a relação vetorial, que é a setinha em cima da letra. Tudo bem?
Continuando, agora a gente vai representar o meu vetor da corda 2. Esse vetor da corda 2, eu vou dar um nome para ele. Como ele é um vetor da corda, a gente geralmente chama ele de vetor de tração. E a gente vai dar um nome para ele de vetor T2. Bom, e para encerrar a nossa determinação dos vetores, eu vou representar aqui o vetor da corda 1. Lembrando que quando o vetor está relacionado a uma corda, eu chamo o vetor tração. E esse aqui vai ser o vetor tração da corda 1. Para nos ajudar na interpretação desse exercício, eu vou desenhar duas retas de referência aqui passando pelo nosso ponto B. Essas retas de referência nada mais são do que segmentos de um plano cartesiano. Esse plano cartesiano, eu vou chamar ele de um plano cartesiano XY, assim como vocês já estão acostumados lá das aulas de matemática. Então esse aqui vai ser o meu eixo X e esse aqui em pé vai ser o meu eixo Y. Tudo bem? Se a gente parar para pensar agora, a gente pode agora desenhar as decomposições vetoriais desses dois vetores que estão inclinados em relação ao meu eixo X e Y. Tudo bem? E eu vou fazer isso no próximo slide. Nesse momento é importante fazer a decomposição vetorial desses dois vetores inclinados em relação ao eixo XY. Eu vou decompor então o vetor T2 primeiramente. No eixo X, vou chamar esse vetor de T2x. E no eixo Y, eu vou chamar esse vetor de T2y. Vou decompor o vetor T1 no eixo Y e também no eixo X. Vou chamar esses dois vetores também pela relação com os eixos cartesianos, T1x e T1y. Assim, vamos dar nome a esses vetores agora. Esse que está aqui, decomposição do vetor T2 no eixo X, eu vou chamar de T2x. E esse que está aqui em cima, que é a decomposição do vetor T2 no eixo Y, eu vou chamar de T2y. Os vetores que estão aqui no eixo XY da decomposição do T1, eu vou chamar a decomposição no eixo X de T1x e a decomposição no eixo Y de T1y. Certo? Feita a decomposição vetorial, esses vetores T1 e T2 não vão mais entrar na jogada. E com isso eu vou fazer um diagrama de forças. Vale lembrar que nesse exercício a gente vai ter que usar uma relação matemática dos alternos internos. Para fazer decomposição vetorial, normalmente a gente usa o ângulo entre o eixo X e o vetor que a gente vai fazer decomposição. Assim, no vetor T2, a gente vai reparar que esse ângulo aqui é alterno interno com 60 graus. E no vetor T1, a gente vai reparar que esse ângulo é alterno interno com o ângulo de 30 graus. Essa ideia vai ser importante para a gente fazer a nossa relação numérica dos vetores T1x, T1y e T2x, T2y. Pensando então agora no nosso diagrama de forças, nós tiramos os vetores T1 e T2 da situação e deixamos apenas suas decomposições, assim como o vetor força-peso. Se a gente perceber, no eixo X a gente tem os vetores T1x e T2x. Numa relação de um cabo de guerra, fazendo uma analogia, a gente pode perceber que se esse corpo tem equilíbrio, essa força T1x tem que ser igual a essa força T2x, sendo igual o seu módulo e direção, um sentido oposto. Então a gente pode escrever aqui que no eixo X, T2x é igual a T1x. Lembrando da nossa relação lá de decomposição vetorial que nós fizemos anteriormente, e visto isso em aulas anteriores, a gente sabe que a decomposição de T2x nada mais é do que o próprio vetor T2 vezes o cosseno do ângulo de inclinação, que no nosso caso era 60 graus. E o vetor T1x nada mais é do que o próprio vetor T1 vezes o cosseno do ângulo de inclinação do vetor T1, que era inicialmente 30 graus. Tranquilo, pessoal?
Falando então agora um pouquinho do eixo Y, a gente pode perceber que apontando para baixo a gente tem o vetor força-peso e apontando para cima as decomposições do eixo Y, do vetor T1 e do vetor T2. Se a gente lembrar das nossas aulas de decomposição vetorial e também da aula da segunda lei de Newton, a gente pode lembrar que peso nada mais é do que massa vezes gravidade. E para decompor T1y, a gente pega o próprio vetor T1 e multiplica ele pelo seno de inclinação do vetor T1, que no caso é 30 graus. Pegamos o vetor T2 vezes o seno de inclinação do vetor T2, que é 60 graus. Com isso, a gente conseguiu abrir as duas fórmulas e a gente vai usar elas para resolver nossos exercícios, ok? Bom, fazendo a relação matemática no eixo x, a gente pode perceber que T1 e T2 são valores desconhecidos. Porém, cosseno de 30 e cosseno de 60 são valores tabelados lá no nosso arco trigonométrico. Assim, abrindo essa relação, a gente tem que T1 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a T2 vezes meio. Matematicamente falando, a gente tem uma relação de mesmo divisor aqui por 2 nas duas relações, a gente pode cortar. Então a gente chega à seguinte conclusão. A gente pode afirmar, portanto, que o módulo de T2 é numericamente igual ao módulo de T1 vezes raiz de 3. Essa informação vai ser importante porque a gente vai resolver a segunda parte do exercício nesse momento, ok? Pensando então agora na segunda parte do exercício, relação do eixo Y, a gente sabe que peso é igual a tração 1 no eixo Y mais tração 2 no eixo Y. A gente pode abrir essa relação, só que anteriormente eu abri peso para mostrar que peso é massa vezes gravidade. Mas o exercício já dá esse valor para a gente. E esse valor nada mais é do que 100 newtons. E isso é igual a T1y, que é o próprio vetor T1 vezes o seno de 30 graus, mais o vetor T2y, que é T2 vezes o seno de 60 graus. Tudo bem? Assim, novamente, a gente tem valores que a gente já conhece e valores que a gente achou na relação anterior. Se a gente pensar no seno de 30 e no seno de 60, o seno de 30 é meio e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Lembrando também que a gente já encontrou na relação anterior o valor de T2, que é uma relação com T1. Assim, a gente pode abrir essa relação. Bom, já com a equação formada, então a gente tem que 100 igual T1 vezes meio, então é T1 sobre 2, mais, substituindo T2 por a relação que é T1 raiz de 3, vezes raiz de 3 sobre 2, que é seno de 60. Com isso, a gente pode fazer algumas considerações aqui. Por exemplo, raiz de 3 vezes raiz de 3, eu sumo com a raiz e fico só com o elemento de dentro. Então, no final das contas, eu vou ficar com uma relação 100 igual T1 sobre 2, mais raiz de 3 corta com a raiz, sobra o 3, então fica 3T1 sobre 2. Ao final desse processo, a gente fica com a relação que 100 é igual a 4T1 sobre 2, simplificando, a gente fica com a relação 2T1 igual a 100 e, portanto, T1 é igual a 50 newtons. Com isso, eu descobri o valor de T1, que é a primeira corda. Tudo bem? Sabendo esse valor, eu posso substituir na equação anterior, que é a equação 1, e com isso descobrir o valor de T2. Assim, finalizando o exercício, voltando para a equação 1, a gente tem que T2 é igual a T1 raiz de 3. Sabendo que T1 vale 50 newtons, então a gente tem que T2 é 50 raiz de 3 newtons. Com isso a gente encerra o exercício pelo método da decomposição vetorial.
Com esse termo do exercício, a gente pode chegar a duas conclusões. Esse método tem uma vantagem e uma desvantagem. Bom, a vantagem desse método é que ele resolve qualquer problema que envolva equilíbrio de um ponto material. Só que a desvantagem, como vocês já devem ter percebido, é que as resoluções são trabalhosas. Como vocês viram, a gente teve que fazer duas decomposições vetoriais, fazer as relações seno e cosseno, igualar essas ideias. Então, dão resoluções que na hora do vestibular dá bastante trabalho. Então, por isso, no próximo vídeo eu vou mostrar mais duas formas de resolução um pouco menos extensas, que mais tem algumas restrições. Bom, até o próximo vídeo, pessoal.